sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Impicast, o podcast que fala a sua língua. E hoje eu tô aqui com convidados super especiais para falar sobre um tema que de vez em quando a gente deixa assim de lado, mas é tão importante quanto falar sobre a maternidade atípica é a paternidade atípica. E para falar sobre isso, eu tô aqui com o Carlos, tô aqui com o Igor, são pais atípicos, e aí nós vamos tricotar aqui. Eu vou ficar um pouquinho como coadjuvante, porque eu quero ouvir muito vocês, né, a perspectiva de vocês, a vivência de vocês, porque muito se fala, né, gente, sobre maternidade. E os pais sempre ficam ali na retaguarda ou dando suporte, muitas vezes também na linha de frente, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, quem é o Carlos? O Carlos eu não sei, eu sou o pai da Aninha, antes de mais nada, né? É isso. Eu sou servidor público, né? Tô acompanhando a Aninha assim mais intensamente, tem uns 2 ou 3 anos, ela tem 6 anos de idade, né? Então minha rotina toda gira em torno de cuidar dessa princesinha que você conhece. A Ana, ela tem hoje 6 anos. 6 aninhos. 6 aninhos. E aí mudou tudo, né? Ela tá no transtorno do espectro autista. Sim, ela é moderada para grave. Tá. Né? E o maior problema é que ela é averbal, ela não fala, né? E a gente não consegue saber o que ela quer. Então Esse é um dos maiores desafios. Dos maiores desafios. E o Igor? Quem é o Igor? Olá, gente. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Muito obrigado. Bom, o Igor ele é o pai do Fernando e do Leonardo, duas crianças que estão no espectro, né? O Fernando hoje ele está a nível de suporte 2, junto com o Leonardo, que ainda tem 4 anos. Né? Eu sou proprietário do Instituto Elos de Psicologia, né? Que atendo com a minha esposa também, que é psicóloga. E vivemos essa loucura que de princípio doeu, mas hoje eu tenho completa noção de que foi importante para mim, que foi a descoberta do espectro autista dos meus filhos, e hoje nós vivemos em função disso, né? Hoje eu corro atrás de tudo isso. E Carlos e Igor, a gente vai começar ali perguntando quais foram os primeiros sinais e sintomas que vocês perceberam, Carlos, na Aninha, que você percebeu que não estava ali, o desenvolvimento não estava ocorrendo da forma esperada? Andar na ponta do pé, né? Foi o primeiro e mais evidente. Muito estranho. Você vê a criança andando o tempo todo na ponta do pé, algo, né? E atrás na fala. E então, atrás na fala. Quando as duas coisas se juntaram, aí se acenderam os alertas, a gente levou o especialista e aí realmente era autismo. Carlos, você já tinha tido alguma experiência anterior com alguém ou pessoas próximas que estavam dentro do transtorno do espectro autista? Não. Na verdade, era uma matéria completamente desconhecida para mim. Não tinha a mínima ideia. Sim. E aí, nesses primeiros sinais e sintomas, surgiu o alerta. Algo não sabia o que era tal. Levamos primeiro uma clínica geral, não se verificou nada, e depois aí sim, num hospital com mais estrutura e tudo, e aí veio o diagnóstico. Igor, nos meninos. No meu caso, eu comecei a suspeitar desde ele bebê, muito bebê, porque ele não olhava para a mãe, né? A minha esposa amamentava e ele olhava muito longe, como se não tivesse aquela ligação filho-mãe. E aí isso foi se intensificando, né? Ele pulou etapas, né? Ele não engatinhou, ele já andou. Já andou no aniversário de 1 ano dele, ele estava correndo. Se isolava das crianças, né? Ele brincava sempre sozinho, ele não queria muito contato. Chorava bastante quando ele não estava perto da gente, então ele tinha que estar ou comigo ou com a mãe, senão ele chorava, ficava irritado. E aí eu comecei a questionar, né? Eu nunca tive, né, contato com outras crianças do espectro, e eu sempre questionava, não, tem alguma coisa estranha. Até minha irmã, que trabalhava na época no Hospital da Criança, falou: Igor, tem alguma coisa estranha. E eu sempre levei ele muito ao pediatra, né? E a pediatra dele falou assim: não, pai, no tempo da criança, apesar de eu ter visto todas essas coisas, não, é o tempo da criança, é o tempo da criança. E aí, em determinado momento, já chegou a parte de ter que falar,
E como a minha esposa já era psicóloga, ela falou assim, vamos começar a terapia. E aí a gente colocou ele tanto na psicologia, só que não era aba, né? Era mais uma psicologia geral, infantil. E colocamos ele também na fonoaudiologia, separado também. E fomos atrás do neuro, foi onde tudo começou. Né? Ou seja, primeira dica, né, Igor? Primeira dica. Não existe esse negócio de toda criança tem o seu tempo. Não, existem marcos e os marcos devem ser respeitados. É isso. E se tiver alguma coisa que seja sinal de alerta. Seja sinal de alerta. Né? E como foi essa caminhada desde esses primeiros sinais e sintomas observados até o diagnóstico? Quais foram os profissionais que vocês procuraram? Os primeiros tratamentos que vocês procuraram? Enfim, como foi essa caminhada até o diagnóstico, Carlos? Tá, só complementando, outro sintoma é enfileirar objetos. Né? Sim. Se a criança começa a enfileirar objetos, especialmente objetos iguais entre si, é um bom indicativo. Então, primeiro a gente morava na Espanha, lá tem um profissional que eu acho que não tem aqui no Brasil, chama logopedia, né? Logopeda. E parecia, né, autismo e tal. Depois, sim, a gente foi para um clínico geral e hospital, como eu falei, né? Logo, a gente estava na pandemia, não conseguiu iniciar imediatamente o tratamento, isso é um problema. Né? Porque quanto antes for detectado, é muito importante detectar logo e muito importante não demorar, já fazer o tratamento, iniciar logo o tratamento com o máximo de horas possível. Alguns profissionais, infelizmente, vão dizer, não precisa, só 1 hora, porque a criança ela vai ficar cansada. Não é assim. A criança precisa de muito tratamento. Nos Estados Unidos e na Europa se fala em 25 a 40 horas de tratamento por semana. Então é muito importante fazer. O tratamento, no início, a gente não vê os resultados chegando imediatamente. Mas tem que ter esperança, tem que ter fé, tem que ter calma e os resultados vão chegar. Olha aí, quantas dicas você deu numa fala única aí, né? Primeiro, precoce. A gente precisa identificar os sinais e sintomas e buscar o diagnóstico o quanto mais precocemente, melhor, né? Exatamente. E buscar as melhores terapias. E não só com poucas horas. Porque é o que eu falo, né? Você vai querer alfabetizar a criança, você coloca a criança 5 dias por semana, 4 ou 5 horas para a escola. Você quer desenvolver outras habilidades como socialização, fala, enfim, diminuir comportamentos inadequados com 1 hora, uma vez por semana. E agora nos planos de saúde são 30 minutos. 30 minutos. Então, assim, impossível, né? Ou seja, tem que ter intensidade, né? No tratamento. Até porque, para os autistas, o mais importante é ter estímulo. Então, quanto mais tempo de estímulo, necessariamente a criança vai melhorar mais rápido. Então, primeiro, Carlos, você estava na Espanha. Sim. E aí foi num primeiro profissional lá. Clínico geral, logopeda e, finalmente, neuropediatra. Aí sim, neuropediatra. Já estava no Brasil? Ainda lá. Ah, tá. Ainda lá. Porém, uma coisa que muita gente não sabe, o tratamento na Espanha não é tão bom quanto no Brasil. O Brasil é bem melhor. Às vezes a gente reclama aqui no Brasil que não tem possibilidades e olha aí, um relato. Com certeza, não reclama. A Espanha é um país maravilhoso, mas nós temos coisas melhores do que lá. Dizem que nos Estados Unidos o tratamento é muito bom, não sei porque eu não fui, mas muita gente fala que é bom, mas no Brasil tem um tratamento muito bom. Eu vim para o Brasil, como estava em teletrabalho, pude escolher a cidade. Então me falaram muito de Brasília e interior de São Paulo, eu preferi vir para cá. Falam também que na capital, São Paulo, é bom o tratamento, porém a vida não é boa, porque você tem muito, né? Como todo mundo sabe, violência, trânsito. Então seria ou interior de São Paulo ou Brasília. Terminei vindo para Brasília, tratamento vem dando resultado. Legal. Aí chegou em Brasília, foi para neuropediatria ou foi para primeiro terapia? Você já veio com o diagnóstico da Espanha para cá? Com o diagnóstico. Tá. Aí fui a um neuropediatra, né? A doutora Celino aqui. Comecei já uma terapia em uma clínica, só que eles infelizmente não dispunham de muitas horas. É um problema, como o autismo está se multiplicando de uma maneira assim inesperada, muito cada vez mais, parece que nos Estados Unidos até uma criança em 36 já das que nascem. Isso. Já é autista. Então as clínicas estão às vezes com falta de horário.
E aí depois eu consegui a indicação da doutora Bianca Mazzetti. A doutora Bianca Mazzetti indicou aqui o INPE. Eu, na época, não tinha como vir para o INPE, mas em determinado momento eu pedi ao plano de saúde, né, para completar as horas, e eles mesmos indicaram o INPE e eu vim para cá. Ótimo. E aí desde então a Aninha está em tratamento intensivo. Está em tratamento manhã toda, de segunda a sexta. Então né, são 4 horas ou mais até. E aí realmente dá pra gente ter mais esperança. Legal. E você, Igor, como foi essa jornada? Bom, essa jornada ela começou com a negação, né? Óbvio. Depois que nós fomos ao neuro. O primeiro profissional que você procurou foi o neuro? Foi, o primeiro profissional foi o neuro. Tá. E aí eu fui, como eu disse antes, né? Eu já comecei terapias por conta própria. Então eu comecei a fazer, coloquei na psicologia e na fonoaudiologia. E aí fui atrás do neuro. Eu tive muita sorte, porque a primeira neuro que nos atendeu mostrou uma lista, tipo, quais desses comportamentos o seu filho faz? E no dia parece que Deus tocou assim, ele fez todos na frente dela. Olha! Tudo que estava na lista, de alinhar, igual você colocou, girar, enfim, todos os comportamentos ele teve na frente da médica. A médica. Pai, então, seu filho, ele é autista. No primeiro momento eu tomei um baque e falei, tá, doutor, e agora? Ela falou assim, é importante que ele comece a fazer terapias mais intensivas e mais indicadas ao diagnóstico dele. Então eu já saí de lá com um pedido para psicologia ABA, fono, todas as outras multidisciplinares, e nós já ficamos no instituto que nos acolheu, que até hoje nós estamos lá, né, que é a Interação. Então até hoje nós estamos lá. Então o Fernando, ele teve esse suporte desde o início, e aí depois eu que não aceitei o diagnóstico da médica, então nós fomos procurar outros profissionais. Mas graças a Deus a primeira já bateu o olho, já falou, né, eu fui ainda em mais uns 3, ouvi coisas horríveis, mas ele já começou. Porém, eu tive a mesma dificuldade que o nosso amigo Carlos. A gente teve a dificuldade de colocar todas, porque o plano de saúde falou, calma, vamos liberar tantos X. Então, depois que nós tivemos uma consulta com a doutora Angélica, que ela pediu todos os... e especificou, olha, esse tanto de terapia não dá, a gente precisa aumentar. E na pandemia foi onde eu consegui de fato colocar ele de segunda a sexta-feira, de 2 às 6 da tarde. Né? E aí foi onde eu vi que houve essa evolução de fato. Assim, hoje, como eu disse, né, hoje ele está bem mais funcional. Ótimo. Ele era de suporte 3, hoje é de suporte 2, graças a tudo que a gente vem colocando, assim, né? E eu lembrei até de uma história engraçada que, na época, eu cheguei aí num médico que falou pra gente assim, nossa, mas seu filho nunca vai falar. Imagina, eu e a minha esposa arrasadíssimos com tudo isso. E aí vem um acalanto. Eu falei assim, não, mas calma, uma pessoa falou, e ele nem fazia fono direito ainda, né? Não era fono com metodologia para autismo. Então nós fomos atrás, hoje fala até demais. Mas graças a Deus tá falando. Olha só, né? Às vezes a gente se depara com um determinismo que fala, não vai falar, não vai andar, não vai ser funcional. E de repente a gente, né, tem a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que comprova que dá certo, que funciona. Então assim, ok, tem as limitações, vai ter as limitações, mas vai ter muitas oportunidades. Com certeza. Né, de aprendizado. O Carlos colocou, né? O importante também é você entender que é um processo. E processo leva tempo. Né? Não é na forma que a gente quer, né? Ele leva um tempo e confia no processo. Sim. Funciona. E como foi aí o processo de aceitação de vocês? Porque assim, a mãe, normalmente, né? Eu vou falar muito por mim. Eu fiquei estressada, eu brigava com o marido, daqui a pouco ele tá aqui, vai falar com a gente também, pra dar a percepção dele, a vivência dele. Mas eu tive... Nossa, gente, eu literalmente vivi as 5 fases do luto ali. Todo mundo fala, não, mas não vive luto sim. Vive. Né? Briguei com ele
falei que a culpa era dele, que era minha, culpa de quem? Culpa de Deus, por que Deus? Por que eu tive? Por que comigo? Depois, mas enquanto eu tava nessa ebulição de tanta coisa, meu filho estava em terapia, né? Então, assim, a gente pode sofrer, mas coloca ele na terapia, né? Entrega para um bom profissional, sinta o que precisa sentir para que ele consiga ir desenvolvendo. E, coitado, meu marido sofreu bastante, né? Um relato aqui, depois eu vou até, né, falar... Eu falei aqui que você sofreu bastante, porque é uma caminhada difícil e é uma caminhada para o desconhecido. Sim. Né? Sim. Como foi para vocês essa caminhada de aceitação? Ok, vamos partir. Como pra foi, mim foi Carlos? bem diferente, porque uma coisa que aqui algumas pessoas sabem, eu nasci deficiente. Eu nasci com as pernas tortas de uma forma que eu não conseguia andar. Olha! Pois é. E aí os médicos disseram que não tinha jeito, como disseram aqui, então não é bem assim, né? Tô andando muito bem, sem nenhum problema. E minha bisavó conseguiu resolver lá com um remédio indígena e tal, e deu certo. Então, quando eu sempre soube dessa história, quando eu soube, né, quando eu recebi notícia, a Aninha tá contida, assim, como é que resolve? Aí eu já tinha tido essa vivência, ainda que por ouvir falar, e aí foquei muito em como resolver o problema. Uhum. Até porque, vamos supor que ela nunca venha falar, ok, mas ela agora já é uma criança feliz. Já temos uma grande vitória. Antes, ela era uma criança que chorava o dia todo, e agora a gente tem uma criança super feliz. Já, né? Já acalma o coração, assim, muito, né? Exato. E a terapia é muito importante para isso, né? Terapia e carinho, né? Que é estímulo. Sim. Porque você tem uma criança que está fechada no próprio mundo, daí vem o nome autismo, né? Fechada lá no próprio mundo. Como é que a gente traz? Só estímulo pode trazer. E não há estímulo melhor do que o carinho. Você dá um monte de carinho, cria um vínculo com a criança diretamente e depois a criança, além disso, a criança vai, né, saindo do mundo dela. Sim. Por estímulo. Por estímulo. Exato. E você, como foi esse processo? Para mim foi mais complicado um pouco, né? E como eu disse, eu não aceitei o primeiro diagnóstico, mesmo porque desconhecia, não vou mentir. Uhum. E no primeiro momento, assim, eu fui bem racional. Vamos fazer o que precisa ser feito. E foi desde o início, né? Nós vamos fazer o que precisa ser feito. A minha esposa, arrasada. E eu coloquei na cabeça assim, tá, o que precisa ser feito, vamos fazer, mas eu sofri bastante. Mas como eu acho que essa parte mais racional é do pai, assim, eu fui bem racional. Fui tão racional que no primeiro momento eu falei, tá, mas agora nós precisamos ver como é que vai ser, né? A Priscila trabalhava em banco, né, então o salário maior é o dela. Eu falei assim, então eu vou sair do meu emprego e vou me dedicar ao meu filho. Olha isso. E aí a gente inverteu o papel, né? E aí desde então eu venho corri muito atrás de tudo. Eu até ri um pouco porque aonde nós fazemos terapia, como já tem um bom período lá, eu geralmente sou o bendito é o fruto, né? Porque Sim. Assim, mãe, eu tô lá no meio porque foi eu que tive que abrir mão, mas não me arrependo de nada. Hoje, graças a Deus, a gente está no caminho certo, os meninos estão na terapia e a minha esposa maravilhosa sempre deu muito apoio a isso. Hoje também está com a gente, né? Graças a Deus a gente consegue ter o nosso negócio e ela acompanhar os meninos também, porque para mim que não estava no emprego, eu sofri, né? Óbvio, você tem uma vida ali, você tem, rotina, você tem rotina e depois eu vou explicar o porquê para mim rotina é tão importante. Sim. E de repente eu tive que mudar tudo. Então eu tive crises também por ter mudado essa rotina. Sim. E aí minha esposa vem, só que ela também quer participar. Ela também se cobrava porque não era ela que estava com os meninos e era eu. Olha só. Então assim, inverteu bastante. Foi bem interessante essa parte. Hoje a gente tem essa maturidade de olhar e tá, mas no primeiro momento foi bem difícil, bem difícil. E olha só o quanto vocês, né, continuaram, bateram no peito e falou, a responsabilidade é minha. Sim. Né?
É eu que vou fazer, sou eu que eles têm Sim. e sou eu que tenho que dar suporte para essa família, É isso. né? E porque muitos, a grande maioria, vão e deixam as famílias, né? Ah, não, ó, beijo, tchau, você que lute, daqui 2 ou 3 finais de semana eu pego, e enfim, ou nem pegam, porque é a criança que dá trabalho, é a criança que suja, é a criança que chora, é a criança que não atende comandos, é aquela criança que, então assim, é uma criança atípica, né? E muitas vezes, não quero, beijo, fui pra vocês, vou viver a minha vida. E vocês é o exemplo claro de que dá pra ficar e conseguir fazer as coisas como devem ser feitas. Então assim, que vocês ficaram, bateram no peito, tiveram coragem e tiveram o discernimento de falar, cara, é meu filho, né? E Carlos tem outro compromisso, então vai deixar nossa roda de conversa, vai chegar outro pai aqui para estar com a gente. Primeiro, eu queria muito agradecer, né, por você compartilhar da sua experiência, da sua vivência, e eu queria que você deixasse dicas para quem está nos assistindo, para quem é pai, de pai para pai, né, atípico. O que você quer deixar de dica? Eu que agradeço, né, essa oportunidade, essa voz que vocês estão dando para os pais também, né, não só para as mães. E uma dica importantíssima é o acompanhamento psicológico também para os pais e mães. Porque é impossível você ter uma criança, embora muito amada, mas que vai fazer barulho o dia todo e sujeira o dia todo. É impossível você ter essa criança e não ter ansiedade. Então você precisa de um acompanhamento psicológico. Eu dei muita sorte, consegui vaga aqui com o Dr. Jury, que é daqui do INPE, e assim, o antes e depois é absurdo, né? Você consegue ficar muito tranquilo. Sem esse acompanhamento, não seria a mesma coisa, especialmente para o tratamento de Ana, porque com muito equilíbrio a gente consegue dar melhor, né, de si. Ou seja, nem precisa sentir vergonha, né? Porque às vezes fala, não, fazer terapia, pra quê? Eu mesmo fui procurando para preparação para concurso público, né? Uhum. E no final, né? Abriu-se o leque ali. Isso. Então é muito importante que os pais também pensem em si mesmos, né? Aquela história, você está no avião, né? Caem as máscaras. Primeiro você coloca a sua e depois na criança. Se você estiver equilibrado, tudo vai dar certo. É isso. Carlos, muito obrigada por toda essa transferência, né, pra gente, porque pouco se fala sobre a paternidade. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigado, né? E obrigado também ao Igor. Eu que agradeço. Obrigado. E agora, gente, chegou um novo convidado, que é o Eduardo Rocha. Também é um pai atípico e, nas horas vagas, é o meu esposo, porque primeiramente ele é o pai do Arthur. E aí nós vamos também trocar essas informações, trazer mais experiências na visão paterna do Eduardo Rocha, né? Quem é o Eduardo Rocha? Sou pai do Arthur, né? O Arthur, que foi um presente que a gente recebeu. Eu digo que foi um presente porque eu gosto dos presentes quando eles não são esperados, né? Aquele presente que você já acorda com a pessoa, mais ou menos o que você vai receber, não é um presente, né? Agora, aquele que você tem a surpresa, e quando você desembala ali, você percebe que realmente é algo diferente do que você estava esperando acontecer. Então, eu me sinto privilegiado porque eu recebi um presente. E esse presente, eu costumo dizer que ele mudou completamente minha vida. Porque desde então eu sempre me preocupei muito em aprender sobre comunicação, sobre aprendizagem, sobre a área da psicologia, e eu não entendia por que isso. Talvez Deus estivesse me preparando para os desafios que estavam por vir. E foi a partir daí que eu decidi me dedicar justamente à comunicação e a tudo que se relaciona à comunicação, desde as deficiências de comunicação, as deficiências de aprendizagem, como você ensinar melhor, como você passar melhor. E eu aprendo todos os dias com o Arthur, que é o meu filho, que é o nosso filho, que ele nos mostra o quanto a gente não sabe se comunicar, né? E como a comunicação dos pais hoje ela é fundamental para que ela possa realmente se conectar com a criança. E eu digo que esse podcast ele não é somente para pais de crianças atípicas, mas também para todos os pais que, se eles não tomarem cuidado e não se conectarem com seus filhos, eles podem se tornar filhos isolados e desenvolver alguma
alguma neurodiversidade não fisiológica, não biológica, mas sim comportamental. Justamente pelo distanciamento dos pais. E a gente quis evitar isso ao máximo, né? Eu lembro quando eu estive nos Estados Unidos, que estava fazendo minha formação em programação neurolinguística, uma formação internacional, e eu fiz com o Dr. Richard Bandler, que foi o cara que criou a PNL, e eu lembro que eu perguntei para ele, olha, a gente tinha acabado de receber o diagnóstico do Arthur, ele não tinha nem completado 2 anos ainda, e eu falei para o Dr. Richard Bandler, o que é que eu tenho que fazer para o meu filho, para usar a PNL e fazer com que ele se desenvolva mais rápido? E eu lembro que ele falou assim, abraça seu filho. O máximo de abraço que faz. E até hoje mesmo eu já abracei ele, fiquei ali abraçado. Mesmo quando ele não quer, a gente entende que isso é importante. E olha aí, né? Trazendo percepções diferentes, mas o mesmo que o Carlos falou, né? Que a gente falou há um tempinho atrás aqui, que ele falou que, cara, precisa ter esse afeto, essa troca e as formas de comunicação, né? E aí você, como, né, uma pessoa mais que conhece muito de comunicação, trouxe essa vertente, né, essa possibilidade da gente saber outras formas de comunicação e de inclusão, né, entre as relações. E você, quais foram os primeiros sinais e sintomas que você percebeu no Arthur que não tinha alguma coisa que a gente precisava buscar apoio, uma avaliação? Cara, eu lembro que ainda na maternidade, quando ele demorou muito a abrir os olhos, eu percebi que quando ele abriu os olhos, tinha um olhinho dele que não estava mais alinhado com o outro. E como eu sou muito observador, eu já tinha percebido que ele estava... Hoje ele nem é mais, né? Ele era um pouquinho vesgo, né? Tinha um olhinho dele que estava um pouquinho mais próximo do centro ocular, né? E foi aí que a gente decidiu levá-lo para um oftalmologista. E foi a partir daí que veio todo esse caminhar nosso, nessa investigação de passos, né? Se era uma questão neurológica, se era uma questão só de visão, se era uma questão fisiológica. E hoje eu digo para você que aquilo talvez tenha sido o primeiro sinal, né? E durante a jornada dele eu sempre me preocupei com os marcos do desenvolvimento, porque a gente espera que uma criança fale com uma determinada idade, que ele ande depois ali de 1 ano, um pouquinho já esteja andando, né? Que ele tenha interações, e Arthur não tinha esse tipo de reação, né? E isso nos chamava muita atenção, né? De, poxa, por quê? A minha primeira desconfiança é que ele não estivesse enxergando. Dizem, cara, meu filho não está me vendo, não é possível, né? Mas era interessante porque quando ele pegava o tablet, que ele chama assim, o tablet, ele sabia os ícones todos do tablet. Então a gente começou a perceber que não era um problema de visão, talvez, né? Talvez fosse um outro problema, era um problema de foco. E foco é diferente de visão, né? Você pode olhar alguma coisa e você não está vendo aquilo, né? Você está olhando, mas não está vendo. Porque você não tem o processamento do que você está vendo. Você está olhando, mas aquilo ali você está pensando outra coisa. E eu percebia que o Arthur não tinha isso, né? E aí veio a questão motora, que eu acho que foi a mais aparente ali, né? Que ele não andava direito, e quando ele andava, ele tinha um certo desequilíbrio aparente, né? Outra coisa que nos chamou a atenção foi sempre essa mudança muito brusca que o Arthur tinha quando ele tinha um pouquinho de febre, quando ele estava doente, a febre dele aumentava muito, e ele passava dos 37 graus para os 41 rapidamente, né? A gente começou a perceber também os primeiros sinais de que ele precisava ter algum remédio, porque ele tinha as ausências, né? As crises de ausência, então ele ficava olhando, daqui a pouco ele caía um pouquinho. Então a gente foi percebendo, porque esse tipo de diagnóstico ele não é por um sintoma só, né? É um conjunto de sintomas que a gente tem que observar e ter uma avaliação mais sistêmica. E assim, você já tinha tido antes contato com pessoas neurodiversas, estando no transtorno do espectro autista, que te desse alguma percepção de falar assim, opa, eu acho que esse sintoma eu conheço, esse sintoma, por exemplo, eu posso ver no Arthur. Já tinha tido alguma experiência anteriormente? Não com criança, eu tinha tido com adultos. Eu tive um pai que ele veio fazer um atendimento terapêutico comigo e foi muito interessante, porque ele disse assim, cara, eu não consigo abraçar minhas filhas. E ele se culpava muito por isso. Ele dizia assim, cara, eu vou abraçar, me dá uma urticária, eu não consigo ficar olhando fixamente para elas, eu fico desviando o meu olhar. O que é que eu tenho, doutor? Eles me perguntavam, né? Eu disse, olha, vai fazer uma avaliação. E quando ele fez uma avaliação neuropsicológica, ele voltou para atendimento comigo, ele veio com o diagnóstico que ele era um Asperger, ou seja, ele era um autista mais leve, de suporte, nível de suporte. E isso foi muito curioso, porque foi quando eu comecei a perceber
que alguns sinais poderiam estar também em adultos, né? Como criança eu nunca tinha tido contato, mas eu comecei a observar nos adultos essa questão do desvio do olhar o tempo inteiro, né? Essa coisa de ser muito focado em algumas coisas, uma certa inabilidade com os relacionamentos, né? Essa coisa Social. de não ter o filtro perceptivo ali, moral, né? Falar de qualquer jeito, né? Ser meio frio, às vezes parece ser uma pessoa fria, porque não se emociona muito com o outro, né? E então foi aí que eu comecei a perceber, mas eu não tinha tido nenhuma experiência com criança atípica antes. E o diagnóstico? Como foi essa sua jornada? O Igor já compartilhou aqui a jornada dele. A jornada desde essa observação de sinais e sintomas, que levantou ali um sinal de alerta, até o diagnóstico. Qual foi o primeiro médico? Eu já falei, mas enfim, né? Nessa sua visão paterna, qual foi o primeiro médico que nós procuramos? Por onde a gente começou e como você se sentiu, né? Nessa jornada de busca do diagnóstico? A minha mentalidade ela é muito direcionada ao resultado, né? Eu fico preso muito pouco tempo às questões emocionais passadas, né? Não fico muito lamentando nem reclamando da vida. Cara, tem aquele impacto. A gente teve um impacto muito grande quando a gente soube, né, que o Arthur tinha uma suspeita de estar no espectro autista. Aquele sonho de você sair com seu filho, brincar de bola e ter uma conversa e tal, etc. Aquele sonho vai, de certa forma, mudando, né, aquele patamar. Mas minha mente é muito orientada a resultado. Então, eu já comecei a pensar, cara, o que a gente tem que fazer para mitigar o mínimo isso? Ou seja, para reduzir o mínimo de impacto e efeito. Eu queria reduzir impacto e efeito. Principalmente pensando na vida adulta dele, né? Então, a minha orientação sempre foi isso. Eu sofri muito pouco, eu costumo dizer. Eu não tive aquele momento de dizer assim, ai meu Deus, meu filho, não é do jeito que eu queria. Cara, o que a gente tem que fazer para ele se tornar o melhor que ele pode ser? Eu fui muito em direção a isso, né? Agora, de fato, hoje, a medicina ela precisa evoluir muito em percepções, em diagnóstico, em atuação, né? A medicina, os médicos hoje não estão preparados para lidar com crianças atípicas neurodiversas. Por quê? Porque eles não sabem fazer um diagnóstico simples, não sabem identificar comportamentos disfuncionais, eles não têm essa habilidade. E qual é o grande problema? Porque na medicina se faz muito por exame. O que é um exame? Você pega lá um exame de sangue, um exame de radiografia, de imagem, aquela coisa toda. No caso de um transtorno mental, não há um exame. Não tem nenhum exame de sangue que a gente diagnostique que a pessoa tem um espectro autista. Só que isso está presente dentro da medicina e dentro dos pediatras, dos neuropediatras e tal, etc. E você às vezes faz exame de imagem, faz neuro, faz tomografia, e não aparece nada. Então o médico ele vai ter que ter outro olhar. Que olhar é esse? O olhar comportamental. Isso é função da psicologia, eu sei que é função da psicologia. Mas os médicos têm que começar a olhar também para isso. A identificar comportamentos disfuncionais, a partir de um relacionamento com esse pai, né? Os pediatras que a gente foi, eu não quero nem falar nomes aqui porque não interessa, mas eram pediatras que não tinham nenhuma condição de tratar o meu filho, em nenhum nível, né? Não sabiam nem argumentar, né? E isso gera uma certa frustração nos pais, porque os pais, quando vão para um médico, a gente espera que ele tenha um mínimo de preparação para aquilo. Então, eu acho que a medicina vai precisar recapacitar toda essa massa de pediatras, de neuropediatras, né, para entender que, a partir de agora, eles têm algo que está impregnado na sociedade, já estava há muito tempo, mas não era diagnosticado, e que agora precisa ser diagnosticado mais rapidamente, por causa das terapias precoces, quanto mais rápido forem, melhores, né, e que o médico não pode mais ficar esperando as coisas acontecerem. Quanto mais rápido ele dá esse diagnóstico, quanto mais rápido ele alertar esses pais de que aquela criança precisa de terapia, de intervenção terapêutica, mas melhor será a evolução e o desenvolvimento dessa criança. Sim. Então os médicos vão ter que ter um olhar comportamental mais sistêmico em relação àquela criança, àquela família, menos biológico, individual, racional, mecânico, corporal. Olhar para o todo. Olhar para o todo, exatamente. Né? Olhar a rotina dessa família, entender como essa família funciona. Isso. Porque muitas vezes é um determinismo, né? Que a gente até. Vocês precisam ser assim.
né? Querem encaixar a gente numa caixinha. Ah, não, depois do diagnóstico, ele é assim porque ele é autista. Não, ele não é assim porque ele é autista. Ele é assim porque tem uma condição completamente favorável ou desfavorável para que esses comportamentos apareçam. Uhum. Mas hoje em dia, assim, tem que filtrar, né? Porque nós ali 7 anos atrás, a gente nadou mesmo atrás de pediatras, de neuropediatras e até a gente encontrar um que de fato olha para a família, olha para a criança, olha o comportamento, olha como é que ela está se comportando no consultório. Mas também existe, porque, por exemplo, criança que fala assim, a gente chega no médico e fala assim, a criança não tá fazendo cocô. Aí a gente chega no pediatra, abre a fralda, tá lá o cocôzinho, né? Que desmente a mãe, porque criança normalmente, quando é muito pequenininha, faz isso. No nosso caso, a gente teve, né, os meninos já apresentaram comportamentos no consultório médico, né? Sim, o Fernando. O Fernando. O Fernando, assim, foi algo que foi incrível, assim, né? Que eu falei assim, parece que Deus tocou ali naquela hora, assim. Ele, tudo que estava ali na frente da doutora, ela nos deu uma cartela, né? E falou assim, qual desses comportamentos seu filho apresenta? No dia ele apresentou todos, na frente dela. Né? Mas foi uma coisa rara. Tanto que no outro médico que eu fui, que foi o médico que falou que meu filho nunca ia falar, ele mal olhou para a criança. Uhum. Então, assim, ele não sequer teve aquele cuidado. Já hoje, a neuro, que atende os dois, Sim. Desde o primeiro momento que ela viu o mais novo, ela faz testes. Ela acompanha, ela pergunta como que está em casa, como que é a rotina de vocês, como que é a rotina do Fernando, como é a rotina do Leonardo, como é a rotina de vocês com ele, gente, como é o Leonardo na escola. Então a gente vê que realmente é uma coisa que foi interessante o Eduardo ter trazido à tona, é isso, né? É a questão de que os médicos, todas as famílias, se você conversar com todas as famílias, você tem que procurar vários e vários médicos para chegar em um que vai de fato, né, focar na família, focar no comportamento, né? Então assim, são pessoas que elas têm que passar por vários especialistas para chegar em um que vai, não, é comportamento, vamos olhar o comportamento. E a gente procurou, a gente passou por vários, e a gente foi desde o do posto de saúde até o mais caro, e assim, a gente vem percebendo que o que acontece? A gente perde tempo. Sim. E perdendo tempo, eu sempre falo que tempo é desenvolvimento. Se a gente perde tempo para terapia, se a gente perde tempo para tratamento, se o médico não nos dá suporte, a gente não busca um tratamento, né? Então, quanto antes esse médico ter um olhar mais cuidadoso, mais rápido a gente tem diagnóstico e o quanto antes a gente procura tratamento. E olha que interessante, você falou, eu lembrei, né? Com o Leonardo já foi totalmente diferente, simplesmente porque o irmão mais velho dele tem o diagnóstico. O primeiro médico que atendeu, que foi a pediatra, já deu um encaminhamento para que a gente buscasse a precoce, que o Fernando não teve. É isso. Entende? Então, assim, é necessário que as pessoas comecem a pensar, não, se ele já tem um atraso, por que não liberar uma terapia precoce? Porque mal não vai fazer, é terapia. Aproveitando, Eduardo, aqui, né, eu falei há uns 5 minutinhos atrás que eu deixei você louco. Porque eu vivi literalmente, né, as 5 fases do luto, eu fiquei, mas enquanto eu tava ali naquela coisa emocional, o Eduardo estava dando suporte e o Arthur estava em terapia, né? Então assim, a gente não, enquanto a família estava se reorganizando, se redirecionando, o Arthur já estava em terapia. Mas muitas pessoas não têm isso, né? Porque Eduardo, tem que fazer, vamos fazer, é resolvedor, mas muitas famílias esperam ainda, não acreditam ainda, esperam outras possibilidades, outros médicos que falem assim, não, ele não tem nada. E aí demanda mais tempo. Aí vai para um outro médico. Aí não, mas ele não tem nada. Aí o outro médico fala, olha, tem, observa que tem. Então, você vê, Fernando, que é o mais velho, já o mais novo é o Leonardo. O Leonardo teve mais possibilidades do que o Fernando. Sim. E provavelmente Arthur ainda demandou um pouquinho mais. E é isso que a gente está fazendo aqui, essa troca de informação para que o quanto antes esses sinais e alertas aparecerem, procure um médico, procure uma avaliação para que consiga fazer o tratamento, entre em tratamento mais precoce possível.
Só para resumir, o Fernando começou a terapia com 2 anos e 4 meses, o Leonardo com 6. Olha isso. Com 6 meses o Leonardo já tinha acompanhamento na estimulação precoce. E já foi outra criança. Com 6 meses. Com 6 meses. Uhum. Entende? Então, assim, ou teve que o processo rolar com o Fernando para que o Leonardo tivesse. Não condiz, né? Sim, não sim. condiz. E além desses desafios, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram até hoje com aceitação, com diagnóstico, com tratamento? Porque mãe é barulhenta, né? A mãe briga, a mãe reclama e vocês ficam ali mais na retaguarda, mas quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Sem dúvida nenhuma, para mim, hoje os maiores desafios ainda é o diagnóstico, do que ele passa, né? Porque como ele não fala, ele é não verbal, a gente nunca sabe o que o Arthur está sentindo. Então, às vezes ele pode estar com a dor, a gente não sabe que ele está com a dor. E a dor a gente sabe como é um sinalizador importante para poder alertar de que alguma coisa está errada. Sim. Então, a gente teve que desenvolver o que eu chamo de pensamento mãe de Iná, né? E quem não conhece a mãe de Iná, existia um momento em que nós tínhamos uma vidente no Fantástico, né, que fazia vidência, ali, previsões do ano, né? A gente tem que adivinhar, então a gente vai meio que... a palavra, não sei se a melhor palavra é essa, mas a gente vai calibrando, a gente usa muito essa palavra na comunicação, a gente vai ajustando ali e pegando os sinais a cada dia. É um cocô mole, a gente fica pensando, cara, por que foi cocô mole? Ele comeu, ele tomou suco de caixinha, então suco de caixinha não pode, a gente tira o suco de caixinha. Opa, veio cocô duro, opa, beleza, então anota lá na caderneta, suco de caixinha não pode. Ele pegou e dormiu muito tarde, quando ele dorme muito tarde, acorda cedo, ele acorda de mau humor. Se ele acorda de mau humor, ele passa o dia todo de mau humor. Opa, então é isso. Então a gente é um investigador, um analista comportamental 100% do tempo. Sim. Tem que ficar olhando para a criança e tentando adivinhar o que é que ele vem, porque ele está sentindo, é no olhar, é num pouco de expressão, é numa variância de humor, é no comportamento, é numa mudança de comportamento. E eu acho que esse é o maior desafio hoje, porque nem sempre a gente tem atenção, às vezes as circunstâncias do dia a dia impedem, tem que trabalhar, tem que gerar ali o recurso para dentro de casa, e a gente nem sempre tem esse olhar, mas é necessário que a gente pare e olhe. E eu fico assim, atento 100% do tempo ao que o Arthur come. Na minha opinião hoje, a gente tem que olhar muito para a alimentação, então tem que pensar no que ele come, no que ele bebe. Eu acho que isso é muito sensível, se ele está bem de vitamina, se como é que está a flora intestinal. A gente sabe que as pessoas no padrão dele têm muita dificuldade com toda a parte intestinal, então está muito atento. E também atento no caso do Arthur, que tem uma síndrome rara em relação a comportamental, como é que está a parte fisiológica. Então fica atento a isso, alimentação e fisiológica. Aí no caso... a mãe dele, né? A mãe dele fica atenta mais a essa questão mais psicológica, linguística, comportamental, as variâncias emocionais, a parte terapêutica. E eu fico ali atento à parte motora e alimentação. E ainda dando suporte para a mãe que de vez em quando fica dando tilt em casa. E aí vem a parte boa, né? Que é igual eu falei antes, Eduardo, que para ela, que assim, eu conheço o Eduardo de longas datas, né? O Eduardo me ensinou muito com relação à PNL, que me ajudou bastante, mas bastante. Hoje eu sou outra pessoa, né? Eu falei isso, a capacidade que hoje eu tenho de comunicação eu devo, né, ao Eduardo, ao Iner, né? Que hoje eu consigo comunicar. Eu tenho minhas dificuldades, mas graças a Deus elas são passadas, né? E eu acho interessante que comunicar é muito importante. Então, assim, o Fernando comunica muito bem, né? Só que ele tem uma comunicação que é só entre eu e ele, né? Que é aquela comunicação não verbal. Então, assim, hoje a gente consegue comunicar não verbalmente. Ele consegue me passar o que ele tem, o que ele não tem. Ele tem tido muitas crises agora que ele está nesse processo de aula. E eu mudei de escola porque, assim, é muita mudança, muita coisa. Mas ele consegue me passar mais sem falar do que falando, né? Essa questão de comunicar, para ele, foi importantíssimo. E com relação ao que eu
qual que é o meu desafio hoje, né? Meu desafio hoje é tornar os dois o mais funcional possível, né? Hoje eu tenho essa capacidade de pensar, não, eu quero torná-los funcionais, né? Eu não vou esperar que meu filho seja um excelente jogador de futebol, ou não, eu quero que ele seja funcional, né? Que ele daqui a alguns anos ele possa tocar a vida dele como ele bem acha, né? Então hoje o desafio é mantê-los nas terapias, né? Que anda muito difícil por questões N's, né? E hoje o meu maior desafio é esse mesmo. E a paternidade atípica mudou a visão de mundo de vocês? Com certeza. Completamente, né? Realmente. A paciência em relação até, não só com os meninos, mas assim, em relação a tudo, a essa percepção de mundo. Mudou? Completamente. Eu costumo dizer que, no meu caso especificamente, mudou a minha vida. Completamente, né? A gente dá valor às coisas que não são mensuráveis, né? Hoje eu dou um valor a um papai, eu dou valor... Antes eu dava valor ao tá. Ele começou assim, tá. Depois, tatai. Aí depois, quando saiu o papai, eu digo, ai meu Deus do céu, saiu um pá primeiro, depois o papai. A gente vibra, né? Quando ele falou uma frase, eu quero ir para casa da vovó, nossa, eu chorei dentro do carro, né? Então, eu comecei a dar valor às pequenas coisas, né? Isso era uma coisa que eu não dava muito, eu dava sempre valor às grandes coisas, às grandes conquistas, aquelas coisas gigantescas. Hoje, pequenos avanços no Arthur, isso me traz uma grande alegria. Eu comecei a perceber que isso é a fórmula mágica da felicidade, né? Que é você dar valor aos seus pequenos avanços. Porque quando você não consegue ver os pequenos avanços, você não vai conseguir reconhecer os seus grandes avanços, né? Você fica sempre buscando uma coisa maior, porque você não consegue perceber o quanto que aquilo impacta outras pessoas nos detalhes. Sim. E o Arthur me ensinou muito isso. Então a minha visão de mundo hoje é completamente diferente. Que a gente consegue perceber os pequenos avanços. Ao mesmo tempo, a gente fica muito atento aos desavanços, né? Às regressões. As pequenas regressões a gente também fica muito atento, nos preocupa bastante, né? Os detalhes, eu comecei a ficar muito atento aos detalhes, porque os detalhes fazem muita diferença, né? Porque um pouco mais uma orientação nesse olhar, né? Nas pequenas coisas pode estar sinalizando que alguma coisa está indo de ladeira abaixo, e as pequenas coisas podem estar sinalizando que a coisa está avançando. E ainda a gente, né, só complementando assim, a gente ainda sai um pouquinho da zona de conforto, né? Porque quando a gente acha que tá no voo de cruzeiro, beleza, tá tudo funcionando, tá terapia, tá profissional, tá família, tudo certo. Aí daqui a pouco o profissional sai, a criança, aí perde o vínculo, aí começa uma crise, aí desregula a criança, aí... É isso. Lidar com essa turbulência todos os dias também, né? E você, Igor, mudou? Cara, pra mim, mudou literalmente a minha vida atual e o meu passado, porque graças ao Fernando, que foi o primeiro, eu comecei a observar aí, eu fazia isso quando era criança. Olha, isso aqui parece muito, e conversando, né, com a família, eu não tenho mais minha mãe, mas meu pai, aí, você fazia isso, minha irmã, aí, você fazia isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça e me propus a fazer uma avaliação neuropsicológica. Realmente eu estou dentro do espectro também, né? Nível de suporte 1. Hoje descobri várias coisas que me passaram quando era criança. E eu acho que talvez tenha dado só nome, né? Porque de fato não tive tantos comprometimentos, né? Mas estou dentro do espectro, compreendo mais. E depois que veio, eu comecei a dar importância realmente a essas pequenas coisas, né? Eu estava falando com a Michelle no off que o Fernando ele começou a falar inglês primeiro. Então, a primeira vez que ele falou Daddy Mom. E eu não entendia vírgula de inglês. E eu falei com ele, né, que... Falei assim, cara, agora eu vou ter que aprender inglês para falar com meu filho. Sensacional. É sensacional. E aí, ele foi evoluindo e foi falando. E aí o Leonardo já vendo o Fernando falar, ele começou a falar também. Ele não fala papai, ele fala tatai. Mas sai o tatai. tatai. O tatai é para mim e para a mãe dele. Então é tatai para os dois. Enfim. Então a gente começa a perceber que aquelas pequenas conquistas que para alguns pais é nada. Ele falou,
enfim. Entra A no gente automático. realmente a gente começa a prestar atenção que o mínimo, cara, vira aquela coisa assim, aquela celebração. Nossa, eu lembro da primeira vez que a gente se reuniu e conseguiu cantar um parabéns, porque o parabéns era uma dor física muito grande para Temos eles. esse desafio também. Só que aí a gente foi adaptando, hoje a família canta parabéns pra vô, e ele acha a coisa mais sensacional do mundo. Eles conseguem até hoje conversar entre eles dois, que é muito engraçado, e decidir o que eles querem, sabe? Porque um faz aniversário dia 5 de junho e o outro dia 15. Então eles conversam, eu quero meu aniversário do Bob Esponja. E o outro, não, Bob Esponja não, eu quero do Patrulha Canina. E do jeito deles. Do jeito deles. E assim, né? Só lembrando, a família pode estar vendo, né? Eles gostam da celebração entre eles, né? Então, assim, os dois, mas eu e a mãe, acabou. Pronto. Acabou. Cantar o parabéns ali, cortar o bolo e pronto. Não quer mais nada além disso. E aí a gente começa a ver essas nuances. Realmente, assim, é uma coisa muito gratificante, né? E vocês tiveram que fazer alguma adaptação na rotina de vocês para depois dessa maternidade, dessa paternidade atípica, Eduardo? Com certeza, né? A gente molda nosso calendário de atividades, né? Nossa agenda, de acordo com as idas e vindas na terapia, né? Com levar e sair da escola. Mas eu acho que isso é uma coisa... Eu costumo dizer que esses ajustes não é porque o Arthur ele é atípico. É porque isso é uma responsabilidade dos pais. O problema é que hoje os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos, o contato com seus filhos para outras pessoas, né? O cara não quer nem levar na escola, não quer fazer o dever, bota uma professora particular, bota a van para levar, bota uma professora particular. À noite o cara está sempre fazendo outras coisas e quase não vê o filho. É só ver final de semana e quer que o guri no final de semana tenha afeto por ele. Não vai ter. Ele não participa do dia a dia da criança. Então eu não vejo isso como uma coisa característica de Arthur, mas sim pela minha preocupação de estar junto com meu filho. E eu percebo que às vezes eu viajo e passo uma semana fora, que quando eu volto, eu já sinto falta. Eu sinto falta de levar ele na natação, eu sinto falta de levar ele na terapia, de levar ele na escola. Essa dinâmica para mim de estar com ele no carro, conversando, brincando, e essa ida para a escola, ela é tão importante, esse pegar a alegria dele quando ele me vê na escola, ele olha assim, papai, 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 aí vai comigo. Então, eu sentia muito isso quando eu era criança, eu gostava muito de ver quando meu pai ia me buscar em casa, na escola, né? Isso era uma felicidade para mim muito grande. Então eu espero que o Arthur tenha muita felicidade também quando eu o pego na escola, e isso para mim faz parte da minha rotina. Igor? Não, assim, questão de adaptação, né? Foi só essa questão de, tipo, como eu não tenho rede de apoio, né? Vamos falar sobre isso. E essa questão da minha esposa, na época, tá com rendimento, provimento maior em casa, eu tive que sair, porque realmente os meninos ficaram por conta de mim, né? Então, com relação, concordo plenamente com o Eduardo, que acabou de falar, né? Eu acho que os pais realmente estão terceirizando essas o que seria o comum, né? Hoje você terceiriza tudo. E eu realmente acho que não teve adaptação, né? O que teve foi pequenos ajustes ali, mas hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer o que pode, né? Pode. E foi até importante, né, Igor, quando eu entrei em contato com vocês, falou, tal dia eu não posso porque eu tenho que levar na terapia. E é isso mesmo, vai ajustando. Exatamente. A partir do momento da agenda deles. Exatamente, a agenda da gente passa a ser, não, peraí, calma, de tal horário tem tal coisa, não, então eu tenho de tal a tal horário. Realmente hoje as prioridades giram em torno deles, dos dois. E equilíbrio entre trabalho e a paternidade atípica? Aí é mais... Não, mas assim... É complicado, por exemplo, o mercado de trabalho atual. Se você for para o mercado de trabalho atual, realmente vai ser mais complicado, né? Porque o regime CLT, ele exige que você esteja em alguns lugares, tá? Não generalizando, mas em alguns lugares eles querem que você esteja de corpo presente de 7 da manhã às 7 da noite. Então, assim, para quem está na nossa situação é meio complicado, né? Então, assim, hoje a gente teve que adaptar bastante. Então, assim, hoje a gente abre o nosso próprio negócio,
Hoje a mãe atende como psicóloga na nossa clínica, então assim, eu fiquei com a parte administrativa, parte gerencial, então assim, eu consigo, por exemplo, enquanto ela está atendendo, eu vou lá e levo ele na terapia. Aí geralmente é sempre assim, ó, dá 11 horas eu tenho que sair correndo. Correr, pegar o menino na escola, aí leva para almoçar, e traz, e leva para terapia, e vai, pega o outro, leva para terapia. Então assim, hoje a gente tentou adaptar os nossos rendimentos naquilo que hoje é possível para a gente. Né? Eu sou empresário, né? Empresário, ele monta muito sua rotina, né? Eu tenho uma rotina que acabou indo em encontro ao que eu gosto, porque eu gosto de trabalhar à noite. Então, o meu melhor momento de produtividade em casa é quando todo mundo dorme. Então, quando o Arthur dorme, às 9 horas da manhã, da noite, quando minha esposa dorme, o que acontece? Eu digo assim: agora é a minha vez. Agora é a minha vez, né? Aí eu fico ali até meia-noite, tranquilo, no meu momento, trabalhando. Eu gosto muito eu sou muito noturno nesse aspecto, né? E durante o dia a gente vai ajustando, né? A gente tem uma rede de apoio, que eu já falei ainda sobre isso, né? Uma rede de apoio que nos dá essa possibilidade. Mas eu digo para você, se hoje a gente não tivesse, eu cuidaria do Arthur junto com o Michel tranquilamente, entende? Eu levaria para um lugar para o outro, ajustaria a minha agenda para fazer mais home office, porque hoje a prioridade da minha vida é o deixar o Arthur funcional, como o Igor falou, é trazer esse sonho, né? E a gente está muito direcionado, está muito focado nisso. Na terapia, dá o máximo para ele, a gente às vezes até se sacrifica financeiramente, né, para poder isso acontecer. É caro. É muito caro as terapias, né, mas a gente entende que isso é a nossa missão de vida, então está tudo certo. Sim. Gente, fazer terapias, ter uma criança atípica não é barato, não é fácil, mas é recompensador, né? E eu não sei, Priscila, mas quando eu estou em casa, meu marido vira... Eu falo, pega não sei o quê, e ele tá lá trabalhando, me ajuda com não sei o quê, porque eu pentelho, sou meio pentelha, sabe, em casa. Mas ele dá o suporte ali o tempo todo, dentro das condições que ele tem, com o Arthur. Agora, muitas mães não tá nesse cenário, né, gente? Vocês, eu e Priscila, somos privilegiadas por ter vocês, né, por ter as crianças, por conseguir entrar nesse dinamismo, porque não é fácil, né? E vocês que têm que segurar ali as pontas, porque se não tiver vocês, como é que mantém? Sim. Né? Muitas mães tá num cenário que precisa manter, sabe-se lá como, né? Mas ainda bem que existem pais que ficam, né? Que dão apoio, que assumem a responsabilidade. E é essa voz que a gente tá tentando dar também aqui, né? Porque muito se fala na maternidade, mais uma vez, e os pais ficam ali na retaguarda, mas... vamos dar voz, né? Vamos ver como é que vocês se sentem também. E a rede de apoio, né? Eduardo já falou que a gente tem a rede de apoio. Tem rede de apoio, Igor? Assim, rede de apoio, talvez por uma rigidez cognitiva que eu tenho, né? Eu tenho, de certo modo, pouco apoio, né? Porque sou eu e minha esposa contra o mundo. A gente ri muito dessa frase, né? Que os meninos, eles têm muita dificuldade em estar em outro ambiente, né? Então, hoje, por exemplo, se a gente quiser, eu e ela sair, a gente não consegue, né? Claro que a gente vai tentar, ele vai tentar com a avó, vai tentar com o avô, mas realmente hoje a gente não tem, né? Se minha irmã tenta ajudar o máximo que pode, mas também tem a questão deles. E eles não têm esse vínculo, né? Talvez por um erro nosso, talvez, possível, sim, mas nós não temos hoje, né? Então assim, é eu e ela contra o mundo. E você, Eduardo? Nós temos a rede de apoio, né? Nós temos a vovó. Temos a vovó. A vovó. Que tá lá esperando ele na terapia. Temos uma pessoa que está junto com a gente lá, que é a nossa secretária, que está nos apoiando também. Nós temos o apoio também dos institutos que nos apoiam. O Instituto INPE, por exemplo, é um instituto que nos apoia. Está dentro da nossa rede de apoio também, as terapeutas, sim, porque elas estão preocupadas com o Arthur. Nós temos as terapeutas que não estão nem aí, nós temos as terapeutas que estão preocupadas e nós temos as terapeutas que estão, além de preocupadas, elas estão participando do progresso do Arthur. E eu quero agradecer aqui também ao Instituto INPE por ele nos
nos permitir que seja a nossa rede de apoio terapêutica. Que não é somente uma clínica terapêutica aqui, né? Aqui é mais do que isso, né? Aqui os profissionais estão realmente atentos ao desenvolvimento da criança, e esse relacionamento com os pais é fundamental para o desenvolvimento da criança, dessa relação com a criança e principalmente da evolução do desenvolvimento da criança. Não gosto muito desse termo evolução, fica parecendo uma coisa meio... o desenvolvimento da criança, né? Ou seja, essa atenção. E eu enxergo que as clínicas, o INPE é uma referência, para mim pelo menos, eu conheço outras que a gente já levou o Arthur, muitas outras não têm isso, eles não dão esse suporte, né? A gente pode ligar para uma terapeuta e nos pedir uma orientação sobre um desfraude. Isso é apoio também, está dentro da rede de apoio, não é só cuidar da criança, não é só ser creche. A rede de apoio também está em todos aqueles profissionais. A neuropediatra do Arthur, doutora Bianca, que também é um profissional excepcional, nos dá muito apoio, atende nossas ligações quando precisa, né? Mensagem até pra gente. Mensagem para a gente, perguntando como é que ele está. Olha só, que coisa inacreditável isso, quando é que a gente imaginava que isso poderia acontecer, né? A neuropediatra dele também, que é uma pessoa, como é o nome dela? Doutora Silvia. Doutora Silva, quero também dizer, referenciá-la aqui, uma das melhores neuropediatras, ela realmente entende o Arthur, nós vamos lá, ela atende com toda a atenção, preocupado no detalhe, naquela vírgulazinha do exame, né? Então a gente entende que hoje a gente tem uma rede de profissionais que também nos ajudam nisso, né? E às vezes eles também são parte da nossa família em muitos lugares, porque a gente está ali sempre recorrendo a eles. Sim. Pegando esse gancho que o Eduardo deixou, realmente, assim, não posso reclamar, gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma rede de apoio de profissionais assim, maravilhosos, gente boníssima, sabe? Pessoas assim excepcionais, pessoas que nos adotaram quase como as tias do Fernando, sabe? São pessoas maravilhosas, né? O pessoal lá que nos atende desde quando a gente entrou na interação, são profissionais incríveis, né? Todas as clínicas que a gente passou, graças a Deus, a gente tem tido muito esse suporte, né? E as mãezinhas, cara, você tem que ver a coisa mais linda do mundo, a gente é quase uma grande família, né? Eu brinco que às vezes eu nem estou conversando, eu estou atendendo elas, assim, né? E são pessoas excepcionais, são famílias, a gente começa a fazer parte de outras famílias, né? Sim. Graças a Deus eu consigo, né, dar uma palavra de conforto, né? Usar da PNL, usar da hipnose para ajudar essas pessoas a sair assim de um caso de ansiedade ou até mesmo início de depressão e que essas pessoas tenham um direcionamento, né, para um profissional, para que ela continue aquele tratamento. Então, assim, são pessoas hoje que essa rede de apoio eu tenho mesmo, né? Assim, talvez quando a gente fala rede de apoio a gente imagina na família, mas eu entendo. Minha irmã trabalha o dia todo, tem dois, meu irmão também, então é aquela confusão, né? Hoje, graças a Deus, a tia dele voltou da Irlanda, que ela estava morando lá, a irmã da Priscila, e ela também está tentando entrar nesse meio, porque ela sabe da dificuldade que eles têm. Sim. Meu sogro, que é uma pessoa maravilhosa também, ele dá o suporte que ele consegue, mas talvez por não ter esse feeling, né? Essa didática que a gente tem, talvez ele não consiga, né? Mas igual eu falei, talvez por culpa minha, talvez. Eu tenho essa impressão de que eu fiquei meio segurado, trazendo para mim com medo de quebrar. Hoje eu já tô com essa visão mais diferente, que tá naquela fase de que eles têm que conhecer o mundo, que eles têm que passar por alguma dificuldade para a gente entender como é que funciona aquilo, como é que funciona a dinâmica daquele momento que ele está em dificuldade, para ver se ele vai conseguir sair ou não, né? E você trouxe uma coisa importante, que às vezes, na dinâmica familiar, a gente tem tantos desafios comportamentais da criança, que para evitar julgamento, a gente se recolhe, né? Nossa, é mal educado, nossa, não tá, já olha né? Nossa, mas fulano dá tanto trabalho, então assim, a gente acaba ficando mais reclusa, né? E a família se torna a única rede de apoio ali, né? Porque entende, sabe que não é uma má educação, sabe? Existem ali questões fisiológicas, neurológicas, sensoriais que impactam muito neles e trazem sofrimento. Sim. Não é só uma birra, né? E a gente mesmo se isola. Sim. E aí a gente tem que ir tomando cuidado também para não ficar sozinho nessa. Tentar buscar pessoas que consigam ampliar um pouquinho a percepção delas para com
o transtorno do espectro autista em geral, né? Exatamente. É isso aí. E, gente, eu gostaria de agradecê-los, mas antes disso, gostaria que vocês, como pais, falassem para quem está nos ouvindo agora sobre essa percepção da paternidade, uma dica, uma mensagem, enfim, nesse Dia dos Pais, para eles. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né? Eu acho sempre importante, principalmente quando a gente está levantando bandeiras, né? Que a gente tem espaço, que a gente fale, né? E eu queria agradecer também ao Eduardo, como eu já falei, que é uma pessoa muito importante na minha vida, foi divisor de águas, né? E a você, Michele, pela oportunidade, ao INPE, que abriu as portas, né? Para que a gente tivesse esse papo. E se eu fosse deixar uma mensagem para os pais, não desistam dos seus filhos, né? Acreditem no processo. Às vezes o processo pode levar mais tempo, mas o processo funciona, né? Eu vejo hoje o que aconteceu com os meus filhos e hoje eu posso dizer com toda certeza, o processo funciona. Talvez não conforme a gente queira, né? Nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas abra o olho e veja o que de fato está acontecendo com seu filho. São pequenas evoluções, mas o processo é importante. Legal, Igor. Não desista dos seus filhos. Não desista Amem, dos seus filhos. né? Amem, abracem mais os seus filhos. Exatamente. Bem, o que eu poderia dizer para os pais? Eu gostaria de mandar uma mensagem para os pais que acabaram de receber o diagnóstico, se eles estiverem escutando aqui, né? E eu gostaria de parafrasear o que o Igor já falou: não desistam dos seus filhos. Mas eu gostaria de também falar para eles o seguinte, que a melhor fase da vida de um pai, de um adulto, é quando ele percebe que a próxima geração pode te ensinar alguma coisa. Eu acho que todo mundo sonha em ensinar muito para os filhos. A gente, quando é pai, sonha muito em passar valores morais, passar princípios. Mas que tal você inverter essa lógica? Que tal hoje você pensar assim: o que eu posso aprender com meu filho? E eu digo para você, pai, que está aí escutando essa mensagem pela primeira vez, você acabou de receber o diagnóstico. Pensa assim: o que esse diagnóstico pode me ensinar a mudar a minha vida? Talvez você tenha a oportunidade de se tornar uma pessoa completamente diferente do que você achava que ia ser, mas muito melhor do que você é. Eduardo, Igor, muito obrigada por vocês estarem aqui falando sobre a paternidade, falando sobre a experiência de vocês, que eu acho que vai um pouquinho do quentinho do coração, assim, sabe? Como uma luz no fim do túnel, que às vezes os pais ficam, meu Deus, e agora, né? As mães já é natural ali, na ansiedade, na loucura e tal, mas eu acho que vocês sofrem um pouco mais reclusos, um pouco, porque, né, se torna ali também base para a esposa, base para a família. Então, muito obrigada por vocês compartilharem com a gente a experiência de vocês. Eu que agradeço, quero agradecer ao INPE pela oportunidade. Eu acho que esse projeto podcast é fantástico. Agradecer o Igor, que está aqui, né, nosso companheiro de jornada. Você, Michele, minha esposa, que faz um trabalho brilhante aqui na frente do podcast, desenvolvendo e trazendo à tona, popularizando e trazendo consciência para esse tema, que vai se tornar o tema mais importante para a nossa sociedade moderna. Qual é esse tema? É nós entendermos que nós somos iguais e diferentes e que nós temos que valorizar isso. E é isso, gente. O Instituto INPE oferece esse bate-papo aqui para vocês e deseja um feliz Dia dos Pais, com muito amor, com muita paciência e com muito abraço, né? Muito abraço. Muitos abraços. Gente, sigam o canal, tem outros episódios. Curtam, comentem, compartilhem, qualquer dúvida que tenham, coloquem aqui embaixo que a gente está aqui para responder vocês. Até o próximo episódio e até lá!